E aí, pessoal, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, nesta aula de hoje nós iremos praticamente fazer um resumo daquilo que nós aprendemos no curso de Geometria Fractal 1.0, no que diz respeito à questão das médias e suas funções, ok? Nós falamos lá sobre essas médias, fizemos uma abordagem e eu gostaria de apresentar novamente essa abordagem que foi feita lá. Por quê? Porque o objetivo deste curso de Geometria Fractal 2.0 é fazer com que todo o conteúdo que foi dado no curso de Geometria Fractal 1.0 possa ser replicado aqui, ou seja, eu vou repetir tudo que eu falei lá aqui, e além disso, nós estamos acrescentando mais informações e mais conteúdo. Então, o curso de Geometria Fractal 2.0 é a junção do curso de Geometria Fractal 1.0 com algumas informações adicionais, certo? Eu havia falado logo no início deste curso que nós teríamos aproximadamente 60 aulas, mas já estamos a quase 80. Já estamos com um planejamento de quase 80 aulas, então é muito conteúdo, pessoal. É muito conteúdo mesmo. E a cada dia que passa, eu vou imaginando, eu vou pensando coisas, eu vou imaginando, poxa, isso aqui é interessante, eu posso falar. Ah, isso aqui eu não falei, e aí eu vou acrescentando mais conteúdo e já estamos em quase 80 aulas, um pouco mais de 80 aulas já planejadas para apresentar para vocês. Bom, nós vamos falar aqui novamente sobre nossas médias, tá? Então vou aqui configurar o meu setup. Vou pegar aqui que eu já havia configurado, já havia salvo ele, né? Nas aulas anteriores vocês já conhecem. Então eu tenho aqui, vamos em indicadores, modelos. Vamos aqui no nosso setup 1. E pronto, ele já está aqui pronto, configurado para todos nós aqui fazermos o nosso estudo. Ok? Bom, pessoal, média de 17, média de 34 e 144 do tipo SSMA. Deixa eu fazer um desenho aqui, vamos lá para o nosso quadro. Ok? Vamos para o nosso quadro. Eu queria fazer aqui rapidamente, eu queria apresentar rapidamente as ondas de Elliott de forma resumida, para explicar a vocês por que eu uso essas médias de 17, 34 e 144. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui a nossa média. Não é este aqui, é este aqui. Pronto, nós temos aqui a nossa onda 1, certo? Depois a nossa onda 2, a nossa onda 3, nossa onda 4, nossa onda 5. E aí, uma vez feita a onda 5, segundo a teoria de Elliott, espera-se que o gráfico faça uma correção das ondas A, B e C. Ok? Então, nós temos aqui as ondas 1, vamos lá, 2, 3, 4, 5, e aqui nós temos as nossas ondas A onda B e a onda C. Ok? Beleza. Então o que é que acontece? Dentro das ondas de Elliott, nós temos, certo? Segundo a teoria, nós temos ondas dentro de ondas, tá? Então aqui é uma onda, uma outra onda, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a onda A é a sexta onda, a onda B é a sétima onda e a onda C é a oitava onda. Então, se eu considerar que cada onda dessa possui, pela teoria, né, dentro da teoria, cada onda dessa ela possui ondas de Elliott dentro dela, como se eu tivesse ondas de Elliott dentro de ondas de Elliott, certo? E cada uma dessas ondas, por sua vez, tem ondas de Elliott menores, certo? É igual ao conceito de fractal, certo? Eu tenho fractais
dentro de fractais, que surgem fractais dentro de fractais, e esses fractais menores são menos significativos que os maiores, e assim sucessivamente, certo? Então, quantas ondas eu tenho dentro dessas aqui? Se eu for somar, certo? Dentro dessas 8 ondas no total aqui, ó, dentro dessas 8 ondas, quantas ondas de Elliott nós teríamos dentro dessas 8 ondas, certo? Então nós temos um primeiro grupo aqui que possui 8 ondas. Quantas ondas de Elliott nós teríamos no total? Nós teríamos, dentro dessas 8 ondas, 34 ondas, certo? Dentro das 8 ondas de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, nós teríamos 34 ondas de Elliott, certo? E dentro dessas 34 ondas de Elliott aqui, nós teríamos 144 ondas de Elliott. E dentro das 144 ondas de Elliott, nós teríamos 610 ondas de Elliott, certo? Aquilo que eu falei, ondas de Elliott dentro de ondas de Elliott, certo? Ondas de Elliott dentro de ondas de Elliott. E aí eu teria outro grupo de ondas de Elliott aqui, certo? E dentro dessas 144 ondas de Elliott nós temos 610 ondas. Ok, pessoal? Por isso que eu uso esses valores, certo? 34, 144. A IK Option, por exemplo, não permite que você use uma média móvel de 610. Por que ela não permite? Ela só permite até 200, certo? Mas por que eu uso 17? A 17ª onda desse grupo de ondas de Elliott aqui macro, certo? Dentro dessas ondas pequenas, ela termina mais ou menos aqui, certo? Então o que acontece? Se eu tenho 17 períodos, certo? Uma média de 17 períodos passando, é como se a média estivesse passando por esse local aqui, ó. Ó. Fazendo isso aqui, ó. Certo? Fazendo isso aqui. Então, quando estas ondas A, B e C cruzam, a média ela passa agora a inverter a posição, tá? A média 17 está passando por baixo, quando o gráfico cruza, vai neste sentido aqui agora, certo? A média 17 ela começa a passar por cima, certo? Então é como se eu tivesse algo desse tipo aqui, ó. Eu tenho uma onda, correção, uma onda, correção, a onda, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Ficou um pouquinho feio. B, C, por exemplo. Então agora a média 17 ela estaria fazendo basicamente este desenho aqui, ó. Este desenho aqui, ó. Certo? Ela estaria passando por cima do gráfico, certo? Então é muito importante vocês observarem quando o gráfico toca a média 17. No momento em que o gráfico toca, certo? Ele está testando essa média 17 e aí você encontra um fractal aqui e surge um fractal aqui, ó. E junto com o fractal você tem um padrão de candlestick característico nesta região aqui que forma o fractal sendo formado. Por isso que eu falo para vocês, vocês precisam conhecer padrão de candlestick e aonde esses padrões de candlestick são formados dentro de áreas fractais. Então observa quando o gráfico testa a média de 17 e se após esse teste formar um fractal com um padrão de candle característico, aí sim você pode pensar na possibilidade de entrada. Ok, pessoal? Então a média 17 é basicamente isso. Ela tem basicamente esta função. Ok? Então vamos lá. A outra coisa que a média 17 faz, certo? A segunda função dela é mostrar para mim de forma mais rápida, por ela ser
uma média rápida, ela só tem 17 períodos, ela mostra para mim quando uma tendência ela vai iniciar. Olha só isso aqui, ó. Olha só, o gráfico está aqui, ó, tá vendo a média 17? Como eu havia falado, o gráfico aqui, ó, testa, toca. Nesse caso houve um rompimento, tocou na de 34, mas olha quantas vezes ele testa. Aqui tem uma lateralização, eu vou falar sobre isso. Mas num dado momento, a média de 17, ó, cruza. Ela cruzou aqui, ó, a média de 34. Vamos ver que horas aqui. Eu vou até marcar que horas ela cruzou aqui, ó. Ela cruzou às 5h55, certo? Às 5h55. Vamos ver aqui quando é que ela vai cruzar a de 144, ó. A média de 17 cruzando a média de 144. Olha só. Às 6h21, certo? 5h55 para 6h21. Nós temos aí 21 mais 26 minutos. Neste momento aqui, ó, 26 minutos antes de iniciar uma tendência, a média de 17 já falava para você, olha meu querido, eu estou cruzando a média de 34, tá? Então, fique alerta, porque vai iniciar ou não, pode iniciar uma tendência neste momento, uma reversão de tendência neste momento. Ok, pessoal? Então, olha que interessante como a média de 17, ela funciona muito bem como uma linha de suporte, né, de LTA, né, uma linha de tendência de alta, e uma LTB, uma linha de tendência de baixa, certo? E olha só, agora, olha aqui, ó. Vamos falar agora da de 34. Olha só que é 34 aqui, ó. Vamos falar sobre o cruzamento dela primeiro, certo? Olha aqui, ó. Que horas foi aqui, ó? 6h28. A média de 17, ela já avisava às 5h55 que alguma tendência iria se formar novamente, uma reversão iria se formar. Só que às 6h28, certo? Às 6h28, mais de meia hora depois, a média de 34, ela cruzou a média de 144, ela fez um cruzamento. Tá? Sempre nos cruzamentos você vai observar, certo? Sempre nos cruzamentos você vai observar uma possibilidade de reversão de tendência, certo? Agora, uma coisa importante para falar da média 17, apesar de a média 17 ela cruzar de 34 a de 144, isso não quer dizer, tá, pessoal, que vai haver uma reversão de tendência. E está mostrando uma possibilidade, tá? Vamos mostrar uma possibilidade. Quando a média de 17 cruza de 34, e ela mostra uma possibilidade de que haverá uma tendência, uma reversão de tendência. A mesma coisa de 34 também, tá? Apesar de a 34 ter mais períodos, ter mais amostras, tá? Do que a média de 17, tá? A média de 34, quando cruza de 144 no cruzamento, tá? Ela está indicando também uma possibilidade. E quando é que eu sei que isso não é uma possibilidade e sim uma realidade? Perdão. Eu sei que quando há uma tendência consolidada, quando o gráfico está alinhado. Quando é que o gráfico está alinhado? O gráfico está alinhado da seguinte forma. Numa tendência de alta, por exemplo. Vamos olhar esse ponto aqui, uma tendência pequena de alta aqui, ó. Tá vendo aqui o gráfico passando? Abaixo do gráfico, a média de 17. Abaixo da média de 17, a média de 144. E abaixo da média a média de 34, vou até colocar aqui, ó, a média de 17. Abaixo da média de 17, a média de 34, essa amarela, e abaixo da média de 34, a média de 144.
certo? E aqui está o nosso gráfico. Quando nós temos esta configuração aqui, de cima para baixo, tá? Considerando de cima para baixo, nesta ordem, gráfico, média de 17, média de 34, média de 144, nós então consideramos que nós estamos numa tendência de alta, certo? Estamos numa tendência de alta. Ok, pessoal? Então, vou repetir. Nós temos o gráfico. Está aqui o nosso gráfico. Nós temos a média. Está aqui, vou até marcar o gráfico. Vou colocar desta forma aqui o gráfico. Ó. Ok? Somente esse trecho. Nós temos a média de 17. Nós temos abaixo da média de 17, essa amarelinha de 34. E abaixo da média de 34, a média de 144. Logo acima nós temos o gráfico. Quando nós temos esta configuração, de cima para baixo, considerando de cima para baixo, gráfico, média de 17, média de 34 e média de 144, nós dizemos que nós temos uma tendência de alta consolidada. Ok, pessoal? E quando é que nós consideramos uma tendência de baixa? Quando nós consideramos uma tendência de baixa, nós consideramos a tendência de baixa quando acontece o contrário. Então vamos observar aqui, pronto, este ponto aqui, certo? Olha só, nós temos a média de 17, logo aqui, a média de 34, esta amarelinha aqui, e a média de 144, esta lilás aqui, certo? E nós temos embaixo, abaixo, o gráfico. O gráfico, quando nós temos esta situação, vou até fazer novamente aqui para ficar organizado. Nós temos aqui, ó, gráfico. Aí logo em cima, a média de 17. Logo acima da 17, a amarelinha, a média de 34. Acima da média de 34, a média de 144. Neste sentido aqui, quando nós temos o gráfico, acima do gráfico a média de 17, acima da média de 17 a média de 34, acima da média de 34 a média de 144, quando nós temos esta configuração, nós podemos dizer que nós temos uma tendência de baixa consolidada. Ok, pessoal? Dúvidas até aí? Se tiver dúvidas, por favor, entre em contato comigo, que nós teremos o maior prazer em responder. Ok, pessoal? Agora, outra coisa importante, muito importante, que nós vamos falar é sobre quando o gráfico está lateralizado e quando o gráfico quando eu não opero neste setup, certo? Quando é que o gráfico está lateralizado? O gráfico está lateralizado nesse setup quando você vê o gráfico tocando muito, várias vezes, as médias, tá? Olha só essa situação aqui acontecendo aqui agora, ó. O gráfico tocando demais nas médias, cruzando o tempo todo. Isso aqui é uma lateralização. Mas aqui, ó, quando a média de 17 cruzou de 34, já cruzou de 144, e a de 34 cruzou a de 144, nós já temos um processo, tá vendo? Um processo de tendência de baixa consolidada, certo? Mas olha, observe aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos observar. Vamos olhar uma situação aqui. Olha que coisa aqui, olha que coisa linda aqui, ó. Pronto. O gráfico tocando demais aqui, ó, nesta região. O gráfico está tocando demais aqui, ó. Nesta região. O gráfico está tocando demais. Um pouco mais, porque aqui já tem uma... Vamos colocar a partir daqui. Neste ponto aqui, o gráfico está tocando demais, cruzando demais. As médias elas não estão alinhadas.
Neste caso, pessoal, nós temos uma lateralização à luz deste setup, certo? Nós temos uma lateralização à luz deste setup, ok? Quando é que eu não opero com esse setup? Quando o gráfico está desse jeito. Quando o gráfico está desse jeito. Não opere desta forma, tá? Gráfico lateralizado, não opere. Vou até colocar um não aqui, ó. Não opere quando o gráfico estiver deste jeito. Ok, pessoal? Outra coisa também que eu recomendo vocês não operarem com esse setup, quando o gráfico estiver passando por entre as médias. Gráfico passando por entre as médias. Olha outra situação aqui de lateralização, tá vendo? Gráfico passando por entre as médias, não. Olha outra situação aqui de lateralização, gráfico cruzando demais as médias. Vamos ver aqui um ponto que o gráfico está passando por entre as médias. Pronto, essa região aqui, ó. Tem regiões até maiores, tá, pessoal? Mas esta região aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Não opere. Não opere quando o gráfico estiver desta forma, ok? Vou colocar aqui, ó. Não opere quando o gráfico estiver passando por entre as médias, certo? Por quê, pessoal? Porque para este setup existem os pontos corretos, os pontos mais adequados para fazer a sua operação, tá? Gráfico lateralizado, não opere com esse setup, ok? Eu sempre falo, pessoal, toma cuidado com aquilo, é outra situação aqui, tá vendo? Toma cuidado quando o gráfico está muito lateralizado com esse setup, certo? Porque os fractais de 5 períodos, eles funcionam, sim, mas eles funcionam sob determinadas condições, tá, pessoal? O gráfico lateralizado, ele é um veneno para os fractais de 5 períodos. Não opere desta forma. Eu já falo várias vezes e o pessoal ainda continua dando entrada com gráfico lateralizado, o gráfico passando por entre as médias, certo? Não façam operações desse jeito, pessoal. Eu vou ficar meia hora aqui falando não, certo? Existem os locais corretos para fazer as entradas. Quais são os locais, Vinícius? Os locais que eu recomendo que vocês façam as suas entradas usando esse setup. Vou desenhar aqui novamente as ondas de Elliott, certo? Então, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, ondas A, B, C, certo? Vou até desenhar aqui 1, 2, 3, 4, 5 ondas A, B e C, certo? Quando é que vocês devem entrar? Vocês vão fazer operações nas ondas 1, vou até colocar de outra cor aqui. Vocês vão fazer entrada nas ondas 1, 3 e 5 de Elliott. Eu tenho aqui a média passando aqui, ó. Então vocês vão fazer o seguinte. Vou colocar aqui de amarelo. Não, a onda a média 17 lá tá azul, né? Então vou colocar azul. Então você tem a média 17 passando aqui, ó. Certo? Aí o que é que acontece? Se você conseguir já identificar a onda 1, você dá uma entrada aqui. Mas, olha só. Quando o gráfico ele vai tender a testar a média 17 aqui, ó.
Como eu falei antes, vai formar um fractal aqui, ó. Aqui nós temos o pivô, pessoal, ó. Pesquise e estude sobre pivô, formação de pivô, certo? E aqui está a nossa cabeça do pivô, aqui, ó. É a cabeça do pivô. Então, quando o gráfico ele rompe a cabeça do pivô, neste ponto aqui, ó, tá? Eu vou falar também outro ponto de entrada. Então, quais são as entradas? Nas ondas 3, nas ondas 5, tá vendo aqui? A sua entrada deve ser aqui e aqui. E no rompimento da cabeça do pivô ou da fibra de zero. Eu vou falar sobre projeção de fibra, porque você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a sua fibra deste ponto aqui, ó. Colocar de verde. Você vai pegar a sua fibra, vai pegar daqui, desse ponto, e vai projetar ela até aqui a cabeça do pivô, certo? E aí o que é que acontece? Quando você projeta a sua fibra para cá, aqui vai estar a sua fibra de zero, tá? A sua fibra de zero vai estar aqui, certo? Então o que é que acontece? Quando o gráfico rompe aqui, ó, neste ponto, certo? É mais uma entrada. Então você tem as entradas nas ondas 3 e 5 de Elliott no início, logo após o teste da média de 17. Quando o gráfico testa, toca a média 17 e forma um fractal, certo? Você vai ter que associar volume também. Eu vou falar sobre volume na aula específica. Quando a média toca a média de, quando o gráfico toca a média de 17, certo? Após o toque surge um fractal e tem um padrão de candlestick característico, o volume associado está me dando condição de entrada, você entra. Para quantos candles, pessoal? Para 2 candles, certo? No curso de Geometria Fractal 1.0 eu falava que a entrada poderia ser do quinto para o sétimo. Mas só que agora, atualizando essas informações para vocês aqui, você pode entrar para 2 candles. Qual candle, meu querido? Eu não sei. Por quê? Porque o padrão de candlestick, cada padrão de candlestick tem o seu momento de entrada. Eu não posso dizer que surgiu um martelo e você vai entrar no quinto candle. E surgiu um Harami de alta, neste ponto, e você vai entrar também no quinto candle. Você precisa de uma confirmação de entrada. Para cada padrão de candlestick, você tem o seu momento de entrada. Então isso não é escopo do nosso curso. Você tem que estudar, você já tem que vir com esse conhecimento para dentro do curso. Ou seja, o conhecimento dos padrões de candlestick, você já tem que saber sempre 10% disso. Uma vez você sabendo isso e sabendo que nestes momentos que eu falei, nos testes da média 17, no rompimento da fibra de zero, nestes momentos em que o fractal surge no teste da média 17, com um padrão de candle característico, olha o que eu estou falando, tem que surgir com um padrão de candle característico, porque se surgir um fractal e esse fractal, esses candles não possuem um padrão de candle característico, não é um Harami, não é um Pisse, não seja lá qual for o padrão, pessoal, é arriscado também, certo? Prestem muita atenção em relação a isso. Ok, pessoal? Então, toma muito cuidado, ok? Vamos lá. Voltando aqui. Outra coisa também que é importante vocês saberem sobre estas médias. Essas médias eu também considero elas como fractais, certo? Eu também considero elas como fractais. Você lembra daquele conceito de fractal que eu falei logo no início do curso? Então, ele se aplica para essas médias também, certo? Então, o que é que acontece? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Pronto. Tá vendo aqui? Eu estou vendo o gráfico desse jeito. Dá para saber se aí eu estou numa... Deixa eu dar um zoom de outro ponto. Deixa eu dar um zoom de outro ponto para poder ficar bem difícil. Deixa eu ver, pessoal. De um ponto aqui. Pronto, daqui. Dá para saber, olhando para os candles, tá? Dá para saber aqui
que nós estamos numa tendência de alta ou de baixa? Não dá. Olhando somente os candles, tá? Eu sei que tem a média aqui 17 passando, mas esqueça essa média aqui, ela não tá, faz de conta, eu vou até tirar ela aqui. Vou tirar ela aqui, ó. Pronto. Opa, vou colocar o fractal. Vou colocar só o fractal. Olhando somente os fractais aqui, você percebe que é meio difícil saber, eu não consigo saber qual é a tendência que está aqui. Se está em tendência de alta ou tendência de baixa. Certo? Não consigo saber. Mas, a partir do momento que eu coloco um guia para mim, que estou começando agora, tá? Eu sou uma pessoa que estou entrando no mercado agora, então eu preciso de um guia, certo? Eu não tenho experiência, não tenho tempo de tela, então, poxa, o que é que eu faço? Eu preciso de um norte, eu preciso de orientações. Lógico que você que tem experiência, você vai ver essa aula aqui, você não vai precisar dessas médias, porque você já sabe identificar a tendência apenas olhando para o gráfico, certo? Mas, para você que está começando agora, meu querido e minha querida, você não consegue identificar qual é a tendência que está aí. Mas, a partir do momento que eu coloco indicadores que sinalizam para mim o que é que eu estou vendo aí, certo? Eu começo a ter uma visão melhor do gráfico, certo? Então faz de conta aqui, ó, nós temos aqui, ó, um fractal de 5 períodos, tá vendo? Qual seria o nosso fractal de 17 períodos? Seria a média de 17. Então é como se eu estivesse colocando uma luneta, tá? Eu estou com uma luneta olhando para um ponto, para uma região a 5 metros de distância, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora esta mesma luneta, eu vou afastar e vou ficar 17 metros de distância daquele mesmo ponto. Eu já vou começar a ver mais coisas daquela região, concorda comigo? E se eu se eu me afastar 34 metros daquele ponto que eu estou observando, eu não vou ver mais coisas também? Certo? E se eu me afastar 144 metros, eu também não vou ver mais coisas? A mesma coisa, você está na frente de um prédio. Pronto, eu estou na frente de um prédio. Beleza, eu estou olhando para o prédio. O que é que eu vejo aqui? Eu estou olhando, considerando que eu só estou olhando para frente. Tá? E à minha frente está o prédio. Então eu só estou vendo o quê? O prédio. Se eu me afastar 17 metros deste prédio, eu vou ver o prédio e eu vou ver também outras coisas na sua vizinhança. Certo? Eu vou ver que naquele prédio pode ter do lado dele uma casa e do outro lado pode ter uma árvore, certo? Mas agora eu vou me afastar 34 metros. Aí opa, olha, aquele prédio ali, ó, tem uma casa de um lado, tem uma árvore do outro, tem um outro prédio do lado esquerdo e tem mais um outro prédio maior ainda que eu não tinha visto, meu Deus do céu. Certo? Aí agora eu vou me afastar 144 metros, certo? E aí eu vou ver que o prédio, tem uma árvore de um lado, tem uma casa do outro, tem um outro prédio do outro, um outro prédio maior ainda, e existe um parque gigantesco de diversões ali que eu não tinha visto. Entendeu? Então você, quando se afasta, quando você olha mais distante, você começa a perceber mais coisas. Por isso que eu falo, pessoal, não olhem somente o pixel, olhem o quadro inteiro. Se eu estou olhando aqui, ó, eu estou olhando apenas um pixel do quadro. Mas à medida que eu vou afastando, eu vou vendo o quadro inteiro. E aí eu vou percebendo que esta região é uma região de consolidação, que estava no momento em que a média 17 estava cruzando de 34, estava quase que surgindo uma tendência de alta, mas não aconteceu. Certo? E esta tendência não ocorreu, então houve uma lateralização. Eu começo a perceber que agora aquele prédio gigante do outro lado, que eu não estava vendo, agora eu passo a ver ele aqui, ó. Então eu passo a ver ele aqui, olha o meu prédio do lado, o meu prédio vizinho aqui, ó. Certo? Então, pessoal, é como eu havia dito, não olhem, certo?
Não olhe somente o pixel. Olhe o quadro inteiro. Não custa nada você usar o scroll do seu mouse. Olhe o gráfico inteiro, tá? Olhe de perto, fractais menores. Olhe de distante, fractais maiores. É a mesma coisa essas médias, tá? A média de 34 ela funciona basicamente como suporte e resistência também. E a média de 144 também, tá? Mas observe quantas vezes nesta onda aqui, ó, quantas vezes nesta região, quantas vezes nesta região aqui. Opa. Deixa eu pegar esse desenho, essa ferramenta aqui. Não é esta ainda. Quantas vezes nesta região o gráfico triscou na média de 34? Somente aqui. Quantas vezes tocou na de 144? Aqui, mas aqui não estava no consolidado, tá? Mas nesta região aqui, ó, nenhuma vez. Tá? Então perceba, fractais maiores são mais significativos. Por serem mais significativos, eles são mais respeitados. Por serem mais respeitados, eles têm mais força. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Fractal menor, fractal um pouco maior que essa média 17, um outro fractal maior aqui e um fractal gigantesco aqui, ó, que é o de 144. Fractais de 144 períodos são mais respeitados do que os fractais de 34 períodos, que por sua vez são mais respeitados que os fractais de 17 períodos, que por sua vez são mais respeitados que os fractais de 7 períodos. Isso é geometria fractal. Isso aqui é geometria fractal, pessoal. Ok, pessoal. Outra coisa que é importante também vocês saberem, tá? Se você está, que eu havia falado, não entre quando o gráfico, não faça operações quando o gráfico estiver lateralizado. Também não faça operações se você estiver dando entrada contra a tendência, só entre a favor da tendência. Nesse caso aqui, ó, nós estamos numa tendência de baixa. Olha só, tendência de baixa até esse ponto aqui. Quais são as operações que eu vou fazer aqui, pessoal? Quais são as operações? Put. Apenas put. Mas dá para fazer uma entrada aqui de call? Não, pessoal. Não entre contra a tendência aqui. Nesse setup, não entre contra a tendência aqui. Ok, pessoal? Então tome muito cuidado com esse tipo de operação para este setup. Beleza, pessoal? Espero ter esclarecido, espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entre em contato conosco no nosso querido e-mail arrasta-para-cima@geometriafractal.com.br. Eu amo esse e-mail. Eu adoro o humor sarcástico. Beleza, meus queridos? Então, estamos juntos aí. Até a próxima aula. Valeu.